Radiciação. Para indicar a radiciação, usamos a seguinte notação. Raiz enésima de x. Observe. N é o índice, o x é o radicando, e o símbolo da raiz nós chamamos de radical. Exemplos. Na letra A, observe que o índice da raiz não aparece. Quando ele não aparece é porque o índice é 2. Nesse caso, a raiz recebe um nome especial, é raiz quadrada. Na letra A, nós temos a raiz quadrada de 36. Na letra B, o índice é 3. Nós lemos raiz cúbica de 1000. Na letra C, o índice é 4. Nós lemos raiz quarta de 81. Na letra D, o índice é 5. Nós lemos raiz quinta de 32. A partir daí, nós temos raiz sexta, raiz sétima e assim por diante. Calcule. Na letra A, nós temos a raiz quadrada de 36, na letra B, a raiz quadrada de 100, na letra C, a raiz quadrada de 64. Calcular a raiz quadrada de um número é procurar um valor que multiplica por ele mesmo, e o resultado é esse número que está dentro da raiz. Então, a raiz de 36. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que o resultado é 36? É o 6. Por quê? 6 vezes 6 é igual a 6 ao quadrado, que é igual a 36. Raiz quadrada de 100. O número que eu multiplico por ele mesmo dá 100 é o 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Porque 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, que é igual a 100. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 64? É o 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é igual a 8 ao quadrado, que é igual a 64. Atenção! A potenciação e a radiciação são operações inversas. Então, calcular a raiz quadrada de um número é o inverso de calcular a sua potência ao quadrado. Letra D. Agora nós temos a raiz de um número fracionário. Raiz quadrada de um nono. Basta calcular a raiz de 1 e a raiz de 9. A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a resposta é 1/3. Por quê? 1/3 vezes 1/3 é 1/3 ao quadrado, que é igual a 1 nono. Na letra E, nós temos a raiz quadrada de um número decimal, raiz quadrada de 0,25. Primeiro, nós vamos escrever esse número na forma de fração. 25 centésimos, então é a raiz quadrada de 25 sobre 100. Calcula separadamente a raiz de 25, é 5, a raiz de 100 é 10, então vai ficar 5 sobre 10. Na forma decimal, nós temos 0,5, que é 5 décimos. Então, a raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Por quê? 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,5 ao quadrado, que dá 0,25. Na letra F, nós temos raiz cúbica de 1000. Agora, nós precisamos procurar um valor que multiplica por ele mesmo 3 vezes e o resultado é 1000. A resposta é 10. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10 é 10 ao cubo, que é igual a 1000. Então, calcular a raiz cúbica é o inverso de calcular a potência elevado a 3. Raiz cúbica de 1/8. Vamos calcular separadamente. A raiz cúbica de 1 é 1. A raiz cúbica de 8 é 2. Então, a resposta é 1/2. Por quê? 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 é 1/2 elevado ao cubo, que é igual a 1/8. A raiz cúbica de 27. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes? A resposta é 27. É o 3. Então, a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado ao cubo, que é igual a 27. Letra L. Raiz quarta de 16. Agora eu preciso de um número que eu multiplico por ele mesmo 4 vezes, a resposta é 16. Esse número é o 2. Então, a raiz quarta de 16 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado à quarta potência, que é igual a 16. Letra J. Raiz quarta de 16 sobre 81. Calculando separadamente, a raiz quarta de 16 nós já sabemos que é 2. A raiz quarta de 81 é 3. Então, vai ficar raiz quarta de 16 sobre a raiz quarta de 81, que é igual a 2/3. Então, a raiz quarta de 16 sobre 81 é 2/3, porque 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 é igual a 2/3 elevado à quarta potência, que é igual a 16 sobre 81.
Letra K, nós temos a raiz quinta de 32. Agora a gente precisa de um número que multiplica por ele mesmo 5 vezes a resposta é 32. Esse número é o 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à quinta potência, que é igual a 32. Raiz sexta de 1 milhão. Agora nós procuramos um número que multiplica por ele mesmo 6 vezes e a resposta é 1 milhão. Esse número é 10. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10 elevado à sexta potência, que é igual a 1 milhão. Observação 1. Raízes de índice par de números negativos não são números reais. Exemplos. Vamos à letra A. Raiz quadrada de menos 9. Observe que o índice é 2, é um índice par. E dentro da raiz nós temos um número negativo. Será se existe algum número que eu multiplico por ele mesmo e a resposta é menos 9? Vamos analisar. 3 elevado a 2, 3 vezes 3 é 9 positivo. E menos 3 elevado a 2 é menos 3 vezes menos 3, também é 9 positivo. Então, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo o resultado seja menos 9. Isso quer dizer que a raiz quadrada de menos 9 não é um número real. Letra B, raiz quarta de menos 16. Nós vamos procurar um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes, a resposta seja menos 16. Observe que o índice é par, o índice é 4, e dentro da raiz nós temos um número negativo. Vamos ver o que acontece. 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 16 positivo. E menos 2 elevado à quarta potência é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, também é 16 positivo. Então, quer dizer que a raiz quarta de menos 16 não é um número real. Isso sempre vai acontecer quando nós tivermos raízes de índice par de números negativos. A resposta é uma só. Não existe solução dentro do conjunto dos números reais. Observação 2. Raízes de índice ímpar de números negativos são números reais. Vamos aos exemplos. Raiz cúbica de menos 1000. Nós vamos procurar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes a resposta seja 1000 negativo. Esse número existe, é o menos 10. Vamos observar. Menos 10 elevado ao cubo é menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Multiplicando 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, a raiz cúbica de menos 1000 é menos 10. Existe esse resultado. É um número real. Raiz quinta de menos 32. Nós vamos procurar um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes a resposta seja menos 32. Esse número existe, é o menos 2. Vamos verificar. Menos 2 elevado à quinta potência é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 5 vezes. Efetuando essa multiplicação, o resultado é 32. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, a raiz quinta de menos 32 é menos 2. Esse resultado existe e é um número real. Isso sempre vai acontecer para qualquer raiz de índice ímpar de número negativo. O resultado sempre vai ser um número real. Ou seja, vai ser possível encontrar essa resposta. Muitas raízes são números irracionais. Têm infinitas casas decimais e não apresentam período. Exemplos: raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, entre outros. A raiz de 2 é aproximadamente 1,41, 42, 13, 56, 24. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73, 20, 50, 80, 76, até o infinito. A raiz de 5 é aproximadamente 2,23, 60, 67, 97, 75, até o infinito. E a raiz de 7 é aproximadamente 2,64, 57, 51, 31, 11, até o infinito. Ou seja, são raízes inexatas. Observe que tem infinitas casas decimais e não tem repetição após a vírgula, não tem período. Por isso que são números irracionais, não é possível escrever esses valores na forma de fração. Podemos trabalhar com esses números na forma de radical ou na forma decimal aproximada. Por exemplo, eu posso usar raiz de 2 ou eu posso utilizar 1,41. Eu posso trabalhar com a raiz de 3 ou 1,73, aproximadamente.
eu posso trabalhar com a raiz de 5 ou 2,23. Posso utilizar a raiz de 7 ou 2,64. Dependendo da questão que a gente estiver resolvendo, nós podemos aproximar para uma, para duas casas decimais, vai depender da necessidade. Tá certo? Resolvendo problemas. Vamos à questão 1. Um terreno quadrado tem 400 metros quadrados de área. A medida de cada lado desse terreno corresponde a... Vamos imaginar aqui esse terreno no formato de um quadrado. Nós sabemos que o quadrado tem os lados iguais. Relembrando, para calcular a área do quadrado, nós multiplicamos lado vezes lado. Ou nós também podemos escrever lado elevado a 2, ou a medida do lado elevada ao quadrado. Essa medida nós já temos, que é a área do terreno, que é 400 metros quadrados. Então, nós podemos escrever essa operação assim. A medida do lado elevado ao quadrado é igual a 400. Nós estamos procurando um número que multiplica por ele mesmo e a resposta é 400. Ou seja, nós vamos calcular a raiz quadrada de 400. A raiz quadrada de 400 é 20, é a medida do lado desse terreno, 20 metros. Atenção, se 20 ao quadrado é 400, isso quer dizer que a raiz quadrada de 400 é 20. Lembrando que a potenciação e a radiciação são operações inversas. E a medida do lado desse terreno é 20 metros. Questão 2. Uma caixa d'água em formato de cubo tem 64 metros cúbicos de volume. A medida da aresta desse cubo é... Vamos à solução. O volume do cubo ou do bloco retangular a gente sempre calcula da mesma forma. Comprimento vezes largura vezes altura. Mas nós podemos observar que o cubo tem as três dimensões iguais. Então, nós vamos representar por A a aresta do cubo. O volume vai ser igual a vezes A vezes A. Na forma de potência, A elevado a 3 vai representar o volume desse cubo, que é igual a 64. Então, nós vamos procurar um número que multiplica por ele mesmo 3 vezes e o resultado é 64. Ou seja, nós vamos calcular a raiz cúbica de 64. O resultado é 4. Por quê? 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Tá certo? Lembrando que se 4 elevado ao cubo é igual a 64, isso quer dizer que a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Nós estamos trabalhando com operações inversas. Questão 3. O número irracional raiz de 10 está localizado entre os números. Vamos analisar. A raiz de 10 é uma raiz inexata, mas nós podemos descobrir a localização na reta por aproximação. A raiz de 10 é um número que é maior que a raiz quadrada de 9 e menor que a raiz quadrada de 16, ou seja, está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 10 é um número que está entre 3 e 4. E a resposta certa é a letra B. Questão 4. Observe a reta numérica abaixo. O número racional raiz de 20 pode ser representado por... A raiz quadrada de 20 é um número irracional. É uma raiz inexata, mas nós podemos localizar na reta utilizando a aproximação. A raiz quadrada de 20 é maior que a raiz quadrada de 16 e menor que a raiz quadrada de 25. Ou seja, está entre a raiz de 16 e a raiz de 25. A raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 25 é 5. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 20 está entre 4 e 5. Observando na reta, vai ser representado pela letra X e a resposta correta é a alternativa D. Bons estudos e até a próxima aula.